Que Deus abençoe a todos. Vou dar continuidade à apresentação sobre a introdução, o início do Espiritismo e seus fundamentos. Eu dividi em duas partes, até para ficar mais fácil, para eu poder respirar um pouco e assim fazer uma abordagem melhor. Na primeira parte dessa apresentação, a gente viu que nos Estados Unidos, assim como na Europa, era o momento em que estavam ocorrendo muitas manifestações espíritas de mediunidade, possivelmente obsessão, através da mediunidade também, e que esse movimento espiritual acabou crescendo, nos Estados Unidos acabou sendo motivo de matéria em jornal, mas ficou mais ou menos por isso, não houve nenhum trabalho adicional em cima desses fatos. Mas foi na França que todos esses acontecimentos espirituais, mediúnicos, chamou a atenção de Allan Kardec. Allan Kardec, na verdade, foi o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Revailles, que ele foi um pedagogo, um filósofo, um cientista e, em sua formação acadêmica, foi discípulo de Pestalozzi. Antes de se dedicar à causa espírita, na verdade não existia o espiritismo nesta época, mas na verdade ele se dedicou a escrever os livros que deram origem ao espiritismo. Ele já tinha publicado vários livros e é por isso até que ele acabou mudando o nome dele para Allan Kardec, para não confundir com a obra acadêmica que ele tinha feito na área de pedagogia. E como que surgiu? Foi considerado, então, o marco inicial do Espiritismo foi a data da publicação do primeiro livro espírita. Isso aconteceu em 1857. O termo Espiritismo foi criado nesta data pelo próprio Allan Kardec. E foi devido às mesas girantes, que nessa época, na França, era muito comum reuniões em que espíritos chamavam a atenção e se comunicavam através dessas mesas girantes. Era uma coisa assim, uma febre isso aí. Então, em todo lugar da França existiam sessões que as pessoas se reuniam, né? Se colocavam numa mesa, né, como se fosse uma sessão espírita, colocavam as mãos sobre a mesa e o simples fato de colocar as mãos sobre a mesa se mexia e girava, e também tinha outras modalidades, né? Isso aí foi o início que chamou mais atenção. Veja bem, o plano espiritual precisava chamar a atenção. Na verdade, não foi uma simples demonstração, uma brincadeira, mas eles precisavam chamar a atenção das pessoas para que existia uma inteligência por trás daqueles fenômenos. E assim se deu, né? Nessas reuniões, além dessas mesas girantes, existiam perguntas e respostas, né? Que as pessoas, de uma forma coordenada, né, faziam as perguntas e os espíritos, através das movimentações coordenadas, eles conseguiam responder. Alguns colocavam o alfabeto inteiro, enfim, existiam várias formas de comunicação. Revailles, da mesma forma, era pedagogo, cientista de formação, católico e cético. Ele foi convidado a comparecer numa dessas reuniões e ele acabou aceitando, né? Ele não queria participar, até mesmo porque a igreja não recomendava esse tipo de reunião. Ao contrário, ela desaconselhava. E nessas reuniões que ele acabou indo, ele descobriu que não eram as mesas, mas que havia uma inteligência, entre aspas, né, os espíritos que estavam respondendo às perguntas. Ele descobriu que não era uma fraude,
né? Ele, como todo bom desconfiado, ele olhou de todas as maneiras para ver o que estava acontecendo e ele descobriu que não era uma fraude, né? Essas reuniões eram condenadas pela igreja, né, vigente naquela época. E na medida em que as coisas foram desenrolando, Kardec ele começou a ficar meio assim frequente nessas reuniões, era sempre convidado e ele ia, e cada vez que ele ia, como ele era um cientista, ele ia registrando tudo aquilo que ele presenciava e ele percebeu que as respostas que vinham, né, eram de altíssima qualidade. E ele registrou e continuou registrando cada vez mais. Foi assim que deu início aos seus livros, porque ele começou a coordenar esses trabalhos, e coordenar para ele mesmo, né? Então ele começou a organizar sua pesquisa de uma forma metódica, organizada e da seguinte maneira para evitar enganos por parte dos médiuns ou até mesmo fraude dos espíritos. Avançando um pouco mais, nós sabemos que ainda era muito precoce esse conhecimento, nós adquirimos depois que ele escreveu o livro dos médiuns e todo esse... Mas haveria o quê? Enganos, os médiuns poderiam enganar-se, atrapalhar-se na resposta. Então, o que ele fez? Ele começou organizou a pesquisa de uma maneira a que não houvesse ou que os enganos fossem contornados de alguma forma. Ele organizava um lote de perguntas que os médiuns deveriam fazer aos espíritos e encaminhava vários médiuns que não se conheciam, estavam espalhados por toda a França e muitas vezes até em países vizinhos. Quando recebia as respostas, organizava dando crédito àquelas que tinham respostas iguais, parecidas ou correspondentes. Ou seja, vamos supor que em um certo momento ele achou de fazer 50 perguntas, pegava essas 50 perguntas, mandava para 20, 30, 50, havia mais ou menos, segundo consta, cerca de 1000 médiuns com quem ele trabalhava. Não quer dizer que as perguntas eram encaminhadas para os 1000, mas eram alternadas em torno de 1000 médiuns, né? Temos que entender mais uma vez que nessa época uma correspondência demorava cerca de um mês para chegar no seu destinatário. Então vejam como que a coisa foi interessante. Depois que ele escreveu alguns dos seus livros, né, houve um episódio em que livros espíritas foram queimados em praça pública na França, né? Um episódio deprimente, mas que aconteceu. Foi denominado o Alto da Fé de Barcelona, um triste episódio a envolver o espiritismo que o poder da igreja conservador propiciou. Era por volta de 10 horas da manhã, às 9 de outubro de 1861, quando em praça pública, após reter na alfândega os livros espíritas vindo de Paris, religiosos contrariados pressionaram as autoridades que acharam por bem queimar os livros em praça pública. Só que o evento foi noticiado pela imprensa do mundo inteiro e evocando as antigas fogueiras do Santo Ofício, que parecia um mal tornou-se um bem, chamando a atenção de mais gente para aquela doutrina que nascia nesse momento. E daí Allan Kardec foi perguntado e ele fez a seguinte reflexão: graças a esse zelo imprudente, todo mundo em Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é tudo o que desejamos, e mais, pode-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias, os espíritos, as chamas da fogueira as superexcitam ao invés de abafá-las. Então, para que a gente feche a questão de como é que foi dado início ao Espiritismo, como é que se originou, o que estava acontecendo na época em que a doutrina espírita foi escrita, foi codificada. Então, a doutrina espírita, na verdade, são os livros da codificação.
São os pensamentos de Jesus, são os pensamentos do plano espiritual que ajudou a fechar essa tremenda obra patrocinada por Allan Kardec. Então, coerente com o que nós vimos, Jesus e mesmo todos os pensamentos, que não seria dado todo o crédito para uma só pessoa, e realmente não foi dado, nem mesmo para os médios. Muitos médios que participaram desses trabalhos gostariam de ter seu nome no livro, né? Como coautores, tal, mas eles não foram coautores de nada. Na verdade, quem escreveu todo o livro foram os espíritos, né? E é claro que quem que organizou a documentação, todo o trabalho foi organizado pelo Kardec. Mérito foi dado para ele, que ele teve a competência de fazer as perguntas, e muitas delas ele fazia perguntas conflitantes. No Livro dos Espíritos, é o livro que, para mim, é o livro que mais me ensinou. É o Livro dos Espíritos, responde a um sem número de perguntas que todo ser encarnado tem na sua cabeça, e dentro do Livro dos Espíritos, em várias sessões diferentes, ele faz a mesma pergunta de formas alternadas, e ele obtém a seguinte resposta dos Espíritos: você já me fez essa pergunta, mas eu vou te responder com a mesma resposta que eu dei na pergunta número tal do livro. Então, o plano espiritual é quem comandou, e o Kardec foi quem organizou e teve todo o trabalho metódico de fazer isso, né? Se ele não fizesse dessa forma, não haveria crédito, até mesmo para quem é espírita, para quem é espiritualista, porque você fala, não, mas de repente não é isso. Mas não, ele teve a capacidade de distribuir para um número imenso de médiuns que não se conheciam, né? E havendo a coincidência das respostas, ele ia registrando. Isso trouxe uma credibilidade sem limites para essa obra, né? E para fechar essa parte, eu vou falar dos fundamentos da doutrina espírita. Porém, eu tenho como interesse, né? Meu objetivo daqui para frente é que eu vou começar a colocar os pensamentos espíritas, os pensamentos de Jesus, para a gente ir, para aqueles que não podem comparecer às sessões espíritas, para aqueles que não conseguem ler totalmente uma obra, vão se atualizando, vão se empenhando em conhecer um pouco mais de si mesmos, né? O Espiritismo nos ensina a fazermos aquilo que precisamos para o nosso progresso. A doutrina espírita acredita no progresso do espírito. Então nós estamos aqui para nós progredirmos. Se nós a cada dia a gente melhorar um pouquinho, nós vamos conseguir, né? Não podemos ficar parados no mesmo lugar. Nós precisamos, mas o que tenho que fazer? Então é isso que nós vamos começar a destrinchar daqui para frente. Eu me comprometo, pelo menos uma vez por semana, a colocar um assunto novo, curtinho, para a gente poder fazer reflexão. Então, vamos só fechar fundamentos da doutrina espírita. Primeira coisa, a existência de Deus, ou Deus existe. A imortalidade da alma, ninguém morre. Nós somos eternos, estamos temporariamente vivendo a experiência da carne. Essa experiência, para que é? Para nos purificarmos, para termos a oportunidade de nos tornar melhores. Mas é muito sofrimento. É necessário para a nossa purificação, para o nosso avanço. Mas não é aquele sofrimento provocado, não. Não precisamos confundir que tem muitas pessoas que se automutilam, que fazem coisas absurdas, tal, para... Não é bem assim. O sofrimento, ele é um sofrimento, muitas vezes, que é do dia a dia, da nossa necessidade. Pluralidade das existências, ou a reencarnação. Todos nós reencarnamos infinitas vezes. Nós já estivemos aqui em outras épocas, não lembramos, mas já estivemos, e nós, a cada vez que nós vimos, nós não esquecemos, né? Aquilo que passou conosco faz parte do nosso aprendizado.
Ah, mas eu não me lembro de nada. Realmente não lembra. É uma bondade de Jesus, de Deus, para conosco. E imagina se todos os crimes que foram cometidos no passado a pessoa viesse com ele. E se as outras pessoas soubessem quem fomos nós na última encarnação, que delitos cometemos, essa encarnação seria prejudicada. Então, pela bondade divina, nós não lembramos, nós chegamos aqui zeradinho. Porém, o Espírito, ele chega com mais força, ele chega com mais sabedoria para poder enfrentar os novos desafios. Pluralidade dos mundos habitados. Existe vida em muitos mundos, né? Deus não criou esse universo com bilhões e bilhões de estrelas e de planetas só para nós, não. Existe vida em muitos. Agora, não é necessariamente uma vida assim de carne e osso que nem a nossa. Existem mundos muito mais evoluídos do que o nosso. E não espere encontrar vida material como a nossa. A vida espiritual, né, ela não é visível para nós, porque esse sentido não é para todos que foi dado, o sentido de enxergar o mundo espiritual. Muitos de nós que têm a capacidade mediúnica, eles enxergam os espíritos que estão à nossa volta, eles escutam, eles se comunicam de forma mais fácil. Mas não é a realidade para todos, não, para alguns, né? Mas esses daí são privilegiados. Não são, não. Não são. Depois a gente vai entrar nessa conversa mais para frente. Mas o que nós temos que saber é o seguinte: existe vida em muitos mundos. Existe vida até aqui do nosso lado, nós não enxergamos. Então, tem pessoas que os cientistas que ficam pesquisando os mundos que tem aí para fora, não, lá é impossível ter vida. Mas você quer o quê? Uma vida que nem a nossa, respirando oxigênio e exalando gás carbônico? Não espere isso, né? Então é o seguinte: existe vida em vários mundos, sim. E a comunicabilidade dos espíritos. Bom, se nós somos eternos e quando a gente sai da carne, a gente passa a ser imortal, espiritualmente falando, né? Então, é possível que os espíritos possam se comunicar e se comunicam. Lembre-se do caso de Hydesville, lembre-se das mesas girantes e lembre-se de milhares de pessoas como nós. Às vezes alguém pode ter um filho espírita, pode ter espírita ou médium, pode ter milhares de pessoas que às vezes nem sabem o que está acontecendo, mas são pessoas que conseguem se comunicar com os espíritos, né? Então, essa é a nossa reflexão desses dois vídeos que nós fizemos. E Deus abençoe a todos com as recordações de Jesus, Moisés, Allan Kardec, Bezerra de Menezes. Eu poderia colocar muitos outros a quem nós estamos ligados. Graças a Deus, graças a Jesus.